Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de construção de algoritmos. Nessa aula a gente vai falar sobre definições de algoritmo, né? Que é algo que vocês precisam aí conhecer, como eu falei para vocês, sem muita ansiedade. Vamos conhecer as definições para a gente entender muito bem o que é algoritmo e vamos partir para o conteúdo aqui. Primeiro, a origem da palavra, a origem é um pouco controversa, né? No livro Fundamental Algorithms, do Donald Knuth, ele apresenta uma versão para a origem da palavra aí, que vem do Musa al-Khwarizmi. É só uma questão de curiosidade. Bom, algumas definições, né? Um algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. Já tem uma frase, uma expressão interessante aqui, que é conjunto finito de regras. Não pode ser um conjunto infinito de regras, porque é complicado, né? No dicionário, é um processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes em que se estipulam com generalidade e sem restrições regras formais para obtenção de resultado ou de solução de problema. Ok, solução de problema, algo bastante interessante. Esse dicionário falou muita coisa aí e não disse muita coisa, né? Um algoritmo é um procedimento definido que recebe um ou mais valores de entrada e produz um resultado, saída. A saída pode conter um ou mais valores. Isso aqui é uma outra coisa interessante, né? Você pode fazer algoritmos que não tenham entrada, mas se eles não têm entrada, basicamente eles vão fazer sempre a mesma coisa. Então, se você quer que o computador faça coisas diferentes, é importante que você apresente entradas. E ele tem que produzir uma resposta. Você tem que ver a resposta que ele vai produzir. Não é possível que o computador trabalhe e depois ele fala assim, acabei. E você fala assim, aí... Pronto, acabei. Não vai falar o resultado. Não vai adiantar muita coisa para você. Então, ele pode ser encarado como uma fórmula matemática ou um trecho de código que serve para transformar a entrada em saída. Ou seja, ele seria uma função. A gente vai ver a função mais para frente, não é bem isso daí, mas a partir do momento que você dá uma entrada para ele, ele vai processar aquilo e vai apresentar um resultado. Tem uma outra definição aí, que um algoritmo é um conjunto de passos que definem como uma tarefa deve ser executada. Exatamente. Pode ser encarado como uma receita de bolo. Então você tem os passos e se você seguir aqueles passos, você vai ter a sua tarefa executada. Se a gente quiser uma definição informal aí, a gente pode, por exemplo, ter passos de como combinar esses elementos aqui para se chegar na salada, né? Ou como utilizar uma ferramenta aqui, um equipamento para gerar linguiça, ou como fazer crepe. Ou seja, você tem algumas receitas que, se você seguir aqueles passos, você vai chegar no seu resultado desejado. O Knuth, ele apresenta essa definição, um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. O Jean-Paul Tremblay, ele apresenta outra definição, uma sequência ordenada e não ambígua
de passos que levam à solução de um dado problema. Notem que aqui é uma sequência ordenada e também não pode ter ambiguidade, porque o computador não vai poder parar no meio do caminho e fazer um questionamento para você. Escuta, eu estou com dúvida nisso daqui. Eu não sei direito o que você quis dizer. Não pode existir isso na computação. Então, a gente precisa ter uma linguagem bem objetiva que dê com clareza a instrução para o computador seguir. Então, não pode existir ambiguidade. No nosso dia a dia, na nossa linguagem, a gente tem ambiguidade. Então, você pode falar que você saiu para tomar um sorvete ou você saiu para tomar um ônibus, né? Ou você pegou o mouse ou pegou o ônibus. Então, dependendo de como você constrói a linguagem, ela tem conotações diferentes. Inclusive, em determinadas situações de comunicação, a pessoa fala, peraí, o que você quis dizer com isso? Por quê? Porque pode estar tendo ambiguidade. Então, isso precisa ficar bem claro. E o que é interessante de todas as definições? Vocês notaram que tem que ter uma sequência ordenada, o número de instruções tem que ser finito, o tempo para se chegar numa resposta tem que ser finito, ele tem que resolver o problema para o qual ele se prontificou a fazer, não vai ter um algoritmo universal, né? Que aquele lá faz tudo, resolve tudo. Não. Então, o algoritmo vai ter um propósito específico, ele vai ter que resolver aquele problema e as instruções, além de estar em ordem, não podem ser ambíguas. Eu acho que com esse conjunto, se vocês olharem todas as definições, aí vocês vão ser capazes de construir a própria definição que englobe tudo isso. Porque não adianta ter a sequência ordenada, as instruções não são ambíguas, mas você tem um tempo infinito para fazer. Você não vai conseguir resolver o problema. Bom, existem estratégias também que você faz para resolver um determinado problema. E nos algoritmos nós vamos ter que aplicar isso daí. Então, como você faz, por exemplo, para resolver um quebra-cabeça? Eu procuro resolver pelos cantos. Por quê? Porque ele já vai me dar informações e eu vou conseguir montar a estrutura do quebra-cabeça para depois conseguir fazer o resto. Então, vamos fritar o ovo. Exemplo simples, né? Todo mundo deve fritar um ovo de vez em quando. A gente tem que pegar o ovo na geladeira, colocar o ovo perto do fogão, procurar a frigideira, colocar a frigideira sobre uma das bocas do fogão, acender a boca do fogão, colocar um pouco de óleo na frigideira, quebrar o ovo em duas partes, despejar o conteúdo na frigideira. Vocês sabem o que é isso aí de quebrar em duas partes, né? Colocar um pouco de sal, aguardar 1 minuto e meio e desligar o fogão. Retirar o ovo da frigideira e colocá-lo no prato. Muito provavelmente você vai chegar com um ovo frito, talvez não esteja no ponto que você queira, assim como carne, né? Às vezes perguntam se quer bem passado, no passado, o ovo que você vai querer com gema dura, gema mole, etc. Mas esse daqui, princípio, frito um ovo, tem a série de passos, tem alguns objetos que você precisa ter para conseguir o seu objetivo, de ter um ovo frito, né? E aparentemente elas são instruções bem objetivas, estão ordenadas. Ele é um algoritmo? Bom, ele tem um conjunto finito de regras, a solução é obtida em um tempo finito, as operações estão ordenadas, mas tem lá um lugar que está falando assim um pouco de sal. Não está muito claro. Como é que um computador ia resolver isso daí, um pouco de sal? O que é um pouco de sal para o computador? Ele precisa ser instruído para saber o que é isso. Se você tem uma medida exata, o computador vai saber como pegar aquilo. Ou alguém
que esteja fazendo pela primeira vez vai saber. Assim como a gente vai fazer um arroz, precisa de medida, vai fazer o bolo, precisa de medida. Senão fala, pega a farinha, pega um pouco de farinha, pega um pouco de açúcar, de sal. O que é esse pouco? O pouco de farinha pode ser diferente do pouco de sal. Bom, e se? E se você for pegar o ovo na geladeira e não tiver ovo na geladeira? E se não tiver ovo? Ou não tiver geladeira? Seu algoritmo vai ficar um pouco mais complexo, porque você vai ter que prever a situação. Então, em geral, vocês vão ver em algoritmos que nós vamos colocar hipóteses. O que é hipótese? Olha, estou fazendo esse algoritmo considerando isso, que tem ovo, que tem frigideira, que tem geladeira, que tem gás no fogão e assim por diante. Quando você coloca isso nas hipóteses, você simplifica a sua solução. Se você não coloca, você está assumindo que o seu algoritmo vai tratar todas as possibilidades. Aí ele vai ficar muito complexo. Então, podem ver que aqui eu falei, e se você for pegar o ovo e não tiver ovo na geladeira, ou não tiver ovo, ou não tiver geladeira. E se você for colocar perto do fogão e não tiver fogão? Aí você pode falar, mas espera aí. Não, espera aí não. Você pode ter mudado recentemente e ainda não tem fogão lá. Você vai querer fritar um ovo? Não vai dar para fritar. Então, se você tiver essa intenção, esse algoritmo tem que falar para você, ó, se você não tiver fogão, não vai dar para fazer ovo frito. E eu não tenho uma solução de ovo frito em micro-ondas. Então, você não vai ter essa solução. E o algoritmo tem que te avisar disso. E se você for procurar frigideira e não tiver a frigideira, não tiver o fogão de novo, se você for acender a boca do fogão e o negocinho não está funcionando lá, você aperta o botãozinho e sai a faísca, não sai. Você vai ter que procurar a caixa de fósforo. É uma alternativa. É uma alternativa que faz com que o algoritmo funcione. Então, se o seu algoritmo, nas hipóteses, não considerou isso, você vai ter que considerar no algoritmo. E aqui tem vários Cs. Então, o Cs é o condicional. Faz parte desse módulo vocês aprenderem a estrutura condicional. No começo, vocês não vão aprender o condicional. E em seguida vão. À medida que a gente aprende condicional, os algoritmos ficam um pouquinho mais elaborados. E depois, quando aprendem repetição, fica mais elaborado ainda. Então, nós vamos começar com coisas simples e depois nós vamos elaborando. Tudo bem por aqui? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham entendido um pouco melhor os conceitos de algoritmos e nos vemos em breve, ok? Até mais!